Um menino estava vendendo doces na rua para ajudar seu pai, que usa uma cadeira de rodas. Mas ele ficou chocado ao vê-lo caminhar até um escritório de luxo vestido como um CEO milionário. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O despertador tocou às 5 da manhã e Pedro abriu os olhos lentamente. O quarto pequeno ainda estava escuro, mas através da janela ele podia ver as primeiras luzes do dia surgindo em Recife. Sentou-se na cama, tentando não fazer barulho para não acordar sua mãe, Ana, que tinha ido dormir há apenas 2 horas depois de uma longa noite costurando. No corredor estreito, conseguia ouvir o ressonar suave de Dona Socorro vindo do outro quarto. Sua avó sempre reclamava que ele fazia muito barulho de manhã. Então, Pedro aprendeu a se movimentar como um gato, pisando devagar nas tábuas do chão que não rangiam. Na cozinha, preparou um café rápido e separou algumas bolachas. Enquanto comia, olhava para a caixa de balas que precisava vender naquele dia. Era sua rotina há quase 1 ano, acordar antes do sol, vender balas nos semáforos e depois correr para a escola. "Filho!" A voz suave de Ana o surpreendeu. "Você está saindo tão cedo hoje? Mãe, volta para a cama, a senhora costurou até tarde." Ana se aproximou, ajeitando o cabelo despenteado. Suas olheiras eram profundas, mas mesmo assim sorriu. "Separei mais dinheiro para o ônibus hoje." "Não precisa, mãe. Guarda para conta de luz." O barulho da cadeira de rodas anunciou a chegada de José. "Bom dia, família." Ele entrou na cozinha com um sorriso cansado. "Pedro, filho, você não precisava acordar tão cedo hoje." "Tá tudo bem, pai. Quero ajudar." José trocou um olhar preocupado com Ana. Pedro fingiu não perceber, como sempre fazia quando via aquela expressão no rosto dos pais. "José, você já vai sair também?" Ana perguntou, preparando mais café. "Sim, o movimento é melhor de manhã cedo no aplicativo, menos trânsito." Dona Socorro apareceu na porta da cozinha, seu rosto já na habitual expressão de desaprovação. "Que bagunça é essa hora? E você, José, não tem vergonha, não? Deixando seu filho vender bala na rua enquanto você fica nessa..." "Sogra, por favor." Ana interrompeu, sua voz firme. "Não começa." Pedro engoliu o resto do café rapidamente. "Tô indo. Depois passo na escola." "Filho," José chamou, sua voz embargada. "Me desculpa." Pedro parou na porta, sua mochila pesada com as caixas de balas. "Pai, não fala assim. O senhor é o melhor pai do mundo." Saindo para a rua ainda escura, Pedro engoliu o nó na garganta. Odiava ver seu pai daquele jeito, sempre se culpando. José trabalhava tanto quanto podia, enfrentando os olhares de pena dos passageiros que entravam em seu carro adaptado. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, Pedro pensava em como sua família lutava todos os dias. Sua mãe costurando até de madrugada, seu pai dirigindo o dia todo e ele tentando fazer sua parte com as balas. O céu começava a clarear quando chegou ao primeiro semáforo do dia. Organizou as balas no bolso da frente da mochila e esperou o sinal fechar. Era mais um dia que começava, mais uma batalha para ajudar sua família a sobreviver. "Bom dia, moço. Aceita bala? 3 por R$5. Pedro forçou seu melhor sorriso, aquele que escondia todo o cansaço e preocupação de um menino de 15 anos que cresceu rápido demais. Era quase meio-dia e o calor típico de Recife fazia o asfalto parecer que derretia. Ele já tinha vendido quase metade das balas, mas suas pernas doíam do vai e vem entre os carros. "Última caixa de chocolate, tio. 3 por R$5. Pedro oferecia, passando entre os carros parados no sinal vermelho. Foi então que viu. Um Mercedes preto parou na faixa do meio, e quando o vidro baixou, Pedro sentiu seu coração parar. O homem no banco do motorista era idêntico ao seu pai. O mesmo rosto, o mesmo formato do nariz, até o jeito de franzir a testa era igual.
Mas este homem vestia um terno impecável e seus cabelos estavam perfeitamente penteados. Ei, moleque, tá sonhando? Um motorista irritado gritou, fazendo Pedro pular de susto. O sinal abriu e o Mercedes acelerou suavemente, virando à direita em direção a um dos prédios comerciais mais imponentes da região. Pedro ficou paralisado, observando o homem sair do carro com movimentos firmes e decididos, tão diferentes da forma como seu pai se locomovia na cadeira de rodas. Não pode ser, murmurou para si mesmo, esfregando os olhos como se pudesse apagar aquela imagem da mente. Pedro passou o resto da tarde distraído, errando trocos e quase sendo atropelado 2 vezes. Sua cabeça cheia com perguntas. Será que estava ficando maluco? O calor tinha feito sua mente pregar uma peça? No ônibus a caminho de casa, tirou o celular velho do bolso e pesquisou sobre o prédio. Sede da Logistic Express, leu em voz baixa. Maior empresa de logística do Nordeste. Quando chegou em casa, encontrou sua mãe na máquina de costura, como sempre. Mãe? Pedro chamou hesitante. Posso te perguntar uma coisa? Ana levantou os olhos do tecido, ajeitando os óculos no rosto cansado. Claro, filho. O que foi? A senhora conhece toda a família do pai? Ana parou de costurar, suas mãos ficando quietas sobre o tecido. Por que a pergunta? É que... sei lá, a gente nunca fala sobre isso. Seu pai não teve uma vida fácil, Pedro. E sua avó... Bem, você sabe como ela é, não gosta de falar do passado. Nesse momento, José entrou na sala, manobrando sua cadeira com habilidade entre os móveis apertados. Que conversa é essa sobre passado? Ele perguntou, sorrindo, mas Pedro notou uma tensão em sua voz. Pai, como foi sua infância? José ficou em silêncio por um momento, seus olhos perdidos em algum ponto distante. Não tem muito o que contar, filho. Cresci com sua avó, sempre foi só nós dois. Depois veio o acidente. Chega dessa conversa. A voz de Dona Socorro veio da cozinha. Ela apareceu na porta, os braços cruzados. Passado é passado. Vai dormir, menino, já tá tarde. Pedro subiu para seu quarto, mas não conseguia dormir. Esperou todos se recolherem e, pé ante pé, foi até o armário velho da sala. Sabia que havia um álbum de fotos antigas escondido ali. Folheou as páginas amareladas com cuidado. Encontrou fotos de José bebê sempre sozinho com Dona Socorro. Nada de outros parentes, nada que pudesse explicar o homem que viu hoje. Deitado em sua cama, Pedro olhava para o teto descascado. O rosto do homem do Mercedes não saía de sua cabeça. Era mais que uma semelhança. Era como ver seu pai em outra vida, uma vida onde o acidente nunca tinha acontecido. Amanhã, decidiu Pedro, fechando os olhos. Amanhã eu volto lá e descubro quem é ele. O café da manhã estava silencioso naquela manhã. Pedro mexia a colher na xícara, reunindo coragem para fazer as perguntas que não saíam de sua cabeça. Pai, começou ele, tentando soar casual. O senhor nunca me falou da sua família além da vovó. José parou de comer, seu garfo suspenso no ar. Ana, que passava roupa próxima à mesa, também parou seus movimentos. Por que esse interesse agora, filho? José perguntou, deixando o garfo de lado. Curiosidade. Todo mundo na escola fala dos tios, primos. Ana se aproximou, colocando uma mão no ombro do marido. José suspirou profundamente antes de falar. Não tem muito o que contar, Pedro. Você sabe do acidente, né? Foi há 15 anos. Eu era motorista de ônibus, estava voltando do trabalho. José, Ana interrompeu suavemente. Não precisa. Não, Ana, ele tem idade para entender. José ajeitou-se na cadeira de rodas. Era tarde da noite, chovia muito. Um caminhão perdeu o controle e... Sua voz falhou. Bem, depois disso, sua mãe estava grávida de você e tive que aprender tudo de novo. A viver, a trabalhar. Mas antes do acidente, Pedro insistiu,
O senhor nunca fala da sua infância. Um barulho de passos pesados interrompeu a conversa. Dona Socorro entrou na cozinha como uma tempestade. De novo essa conversa? Já falei que o passado não importa. Ela bateu a mão na mesa, fazendo as xícaras balançarem. Pedro, vai para o seu quarto. Vó, mas eu só queria... Não me responde, menino. Socorro virou-se para José. E você, para de ficar alimentando essas histórias. Pedro subiu para seu quarto, mas não conseguia tirar da cabeça a reação exagerada da avó. Por que tanto segredo sobre o passado? Esperou todos se distraírem e foi até o armário velho do corredor. No fundo de uma gaveta, encontrou um álbum empoeirado que tinha visto apenas uma vez quando era menor. As fotos eram antigas, algumas já amareladas. Numa delas, um bebê que devia ser seu pai estava no colo de Dona Socorro, mais jovem, em frente a um hospital. O que você está fazendo? A voz de Ana o assustou. Mãe, eu só... Estava procurando fotos antigas. Ana sentou-se ao seu lado no chão, olhando para o álbum. Seu pai era um bebê lindo. Por que a vovó não gosta de falar do passado? Ana ficou em silêncio por um momento, seus dedos acariciando distraidamente a borda do álbum. Algumas pessoas carregam dores que preferem não mexer, filho. Mas a senhora não acha estranho não ter nenhuma foto de outros parentes, nenhuma história? Pedro, Ana segurou suas mãos. Às vezes é melhor deixar algumas coisas quietas. Mas Pedro não conseguia deixar quieto. A imagem do homem no Mercedes não saía de sua cabeça. Pedro olhou para o relógio. 7h15 da manhã. Tinha dito à mãe que ia para a escola, mas seus pés o levaram direto para o prédio em Boa Viagem. Seu coração batia acelerado enquanto observava a entrada do edifício comercial. Com licença, ele abordou o porteiro. Que horas o pessoal costuma chegar para o trabalho? O homem uniformizado o olhou com desconfiança. Por quê? É que tô vendendo balas. Queria saber o melhor horário. Ah, os executivos começam a chegar lá pelas 8. Pedro se posicionou do outro lado da rua, fingindo organizar suas balas enquanto observava. Às 8h10, o Mercedes preto familiar estacionou. O homem desceu, ajeitando a gravata azul marinho. Na lanchonete ao lado do prédio, Pedro gastou parte do dinheiro das balas em um café, sentando-se próximo a um grupo de funcionários que falavam alto. O Jonas está impossível hoje, disse uma mulher de terno. 3 reuniões seguidas. Normal, né? Ele não chegou onde chegou à toa, respondeu outro. Veio lá do interior, começou do zero. Pedro quase derrubou o café. Jonas, agora tinha um nome. Dizem que ele é o maior caso de sucesso do Nordeste, continuou o homem. A Logistic Express está dominando o mercado. Pedro passou o dia inteiro ali, observando. Às 6 da tarde, viu Jonas saindo. Era sua chance. Senhor, Jonas! Pedro correu até ele. Jonas se virou surpreso. De perto, a semelhança era ainda mais impressionante. O que foi, garoto? Eu preciso mostrar uma coisa para o senhor. Pedro pegou o celular tremendo, mostrando uma foto recente de seu pai. Esse é meu pai, José. Jonas pegou o celular, seu rosto perdendo a cor. Que brincadeira é essa? Não é brincadeira. Ele é motorista de aplicativo, mora no subúrbio e ele é cadeirante. Jonas se apoiou no carro, suas pernas parecendo fraquejar. Isso é impossível. O senhor é idêntico a ele, igual mesmo. Só que eu posso andar. Jonas completou, sua voz baixa. Um segurança se aproximou. Tudo bem, senhor Jonas? Sim, Ricardo. Me deixe a sós com o rapaz. Jonas tirou um cartão do bolso. Qual seu nome? Pedro. Pedro, isso é muito sério. Vou investigar, te prometo. Me liga nesse número amanhã. Pedro segurou o cartão como se fosse um tesouro. O senhor promete? Prometo. Jonas olhou novamente para a foto no celular. Qual o nome completo do seu pai? José Santos Silva.
Jonas empalideceu ainda mais. Santos Silva era o sobrenome da minha mãe. Um silêncio pesado caiu entre eles. O barulho do trânsito parecia distante agora. Me liga amanhã, Pedro. Vou contratar um detetive hoje mesmo. Pedro voltou para casa naquela noite com a cabeça girando. Não tinha ido à escola. Suas balas estavam quase todas ali ainda, mas nada disso importava. Tinha encontrado algo muito maior do que imaginava. Em casa, sua mãe o esperava preocupada. A escola ligou, Pedro. Onde você estava? Mãe! Ele hesitou. Como contar? Como explicar? Eu precisava resolver uma coisa. Que coisa é mais importante que a escola? Pedro olhou para o cartão em seu bolso, pensando em Jonas, em seu pai, em todos os segredos que começavam a se revelar. Amanhã eu explico tudo, mãe. Prometo. 3 dias depois, o telefone de Pedro tocou. Era Jonas. Pedro, preciso te ver. Encontrei algo. A voz de Jonas tremia. Pode vir ao meu escritório hoje? Quando Pedro chegou ao prédio espelhado, Jonas o esperava na recepção. Seus olhos estavam vermelhos, como se não tivesse dormido. O detetive encontrou os registros. Jonas o guiou até sua sala. Nascemos na maternidade pública de Recife, em 1985. Gêmeos. Pedro sentou-se, suas pernas bambas. Como... Houve um registro de bebê desaparecido no mesmo dia, mas o caso foi abafado. Jonas passou as mãos pelo rosto. Alguém nos separou, Pedro. Roubou seu pai de sua família verdadeira, a vovó Socorro. Pedro murmurou, as peças se encaixando. Ela sempre evita falar do passado. Jonas se levantou. Preciso conhecer seu pai. Hoje. O caminho até a casa de Pedro foi silencioso. Jonas dirigia devagar, suas mãos apertando o volante com força. Quando chegaram, Ana estava no portão. Seus olhos se arregalaram ao ver Jonas saindo do carro. Meu Deus! Ela sussurrou. Mãe, esse é Jonas. Ele é irmão do pai. José estava na sala, ajeitando-se na cadeira de rodas quando eles entraram. O tempo pareceu congelar quando os irmãos se viram pela primeira vez. Não, José balbuciou. Não pode ser. Jonas caiu de joelhos na frente da cadeira de rodas, lágrimas escorrendo por seu rosto. Irmão. Ana cobriu a boca com as mãos, chorando silenciosamente. Pedro sentiu suas próprias lágrimas caindo. Como? José perguntou, sua voz embargada. Como isso é possível? O barulho de algo caindo na cozinha os assustou. Dona Socorro estava parada na porta, pálida como um fantasma. Socorro! Jonas se levantou. A senhora tem algo para nos contar? Não sei do que vocês estão falando, mas suas mãos tremiam. Mãe, José disse, sua voz firme. Chega de mentiras. Pedro nunca tinha visto sua avó parecer tão pequena. Ela se encostou na parede, derrotada. Eu não tinha nada, ela começou. Trabalhava na maternidade como faxineira. Vi aquela família, feliz com seus gêmeos. Ela soluçou. Um deles estava mais forte, o outro mais fraquinho. Pensei que eles nem notariam a falta. A senhora roubou um bebê? Ana perguntou horrorizada. José era tão pequeno, precisava de tanto cuidado. Socorro chorava. Achei que estava salvando ele. Me salvando? José gritou. A senhora me roubou da minha família, me separou do meu irmão. Jonas se aproximou de Socorro. A senhora sabe quanto sofrimento causou? Pedro filmava tudo com seu celular, suas mãos tremendo. Ana o abraçou, ambos testemunhando o momento em que décadas de mentiras desmoronavam. Vou chamar a polícia, Jonas disse, pegando o telefone. Não, Socorro implorou. A senhora não tem mais esse direito, José gritou, lágrimas correndo por seu rosto. Acabou, mãe, acabou. Quando a polícia chegou, Socorro não resistiu. Enquanto a levavam,
Pedro viu algo que nunca esqueceria. Seu pai e seu tio, um na cadeira de rodas e outro em pé, chorando juntos, começando a recuperar o tempo que lhes foi roubado. A delegacia estava silenciosa naquela tarde. Pedro observava seu pai e Jonas, sentados lado a lado, enquanto esperavam Dona Socorro ser trazida para o interrogatório. "Tem certeza que quer fazer isso?" Ana perguntou, segurando a mão de José. "Preciso ouvir dela, Ana. Preciso saber toda a verdade." A porta abriu e Dona Socorro entrou, escoltada por uma policial. Parecia ter envelhecido 10 anos em apenas um dia. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. "José, meu filho," ela começou. "Não me chame de filho," José interrompeu, sua voz tremendo. "A senhora não tem esse direito." Jonas se inclinou para a frente. "Por quê? Por que fazer algo tão cruel?" Socorro olhou para suas mãos enrugadas. "Eu era sozinha. Trabalhava limpando aquela maternidade há anos, vendo famílias felizes indo e vindo. E isso te dava o direito de roubar uma criança?" Jonas perguntou. "Naquele dia," Socorro continuou, sua voz baixa, "vi aquela família, 2 bebês perfeitos. Pensei que eles tinham tudo e eu não tinha nada." "A senhora planejou tudo?" José perguntou. "Não, sim, não sei mais." Socorro soluçou. "José estava na incubadora. Era o mais fraquinho. Pensei que estava fazendo um favor, que poderia dar mais atenção, mais amor." "Amor." Jonas se levantou, furioso. "A senhora chama isso de amor?" "Me perdoa," Socorro implorou. "Eu tinha tanta inveja, tanto medo de ficar sozinha." "E preferiu construir uma vida inteira baseada em mentiras?" José perguntou. "Cada vez que perguntei sobre minha família, cada vez que senti que algo faltava." "Encontrei seu antigo uniforme do hospital," Pedro falou pela primeira vez. "Estava escondido numa caixa velha." Socorro olhou para o neto derrotada. "Guardei como lembrança, como prova do meu pecado." "A senhora vai responder por isso," Jonas disse mais calmo agora. "Não só por mim e pelo José, mas por nossos pais que morreram sem saber a verdade." "Morreram?" José perguntou, sua voz falhando. "Sim, há 5 anos num acidente de carro. Nunca pararam de te procurar." "Vou prestar queixa formal," Jonas anunciou. "A senhora vai responder na justiça por sequestro." "Por favor," Socorro implorou. "Chega!" José gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Chega de manipulação. Chega de mentiras. A senhora roubou minha vida, minha história." Ana abraçou o marido, que chorava abertamente agora. "Oficial," Jonas chamou. "Podemos prosseguir com a denúncia." Enquanto Socorro era levada de volta à cela, Pedro olhava para seu pai e seu tio, que permaneciam em silêncio, unidos pela dor e pela verdade que finalmente veio à tona. "Vamos para casa," Ana sugeriu suavemente. "Todos precisamos descansar." No caminho de volta, Pedro olhava pela janela do carro, pensando em como a verdade tinha mudado tudo em questão de dias. Sua avó, que sempre pareceu tão forte e autoritária, agora estava presa, enfrentando as consequências de uma decisão que mudou para sempre o destino de 2 famílias. "Pai," Pedro chamou baixinho. "O senhor está bem?" José segurou a mão do filho. "Vou ficar, filho. Agora que finalmente sei quem eu sou, vou ficar bem." Uma semana após a prisão de Dona Socorro, José ainda resistia aos convites de Jonas para se aproximar. Sentado em sua cadeira de rodas na pequena sala de casa, ele observava a chuva pela janela. "Pai," Pedro sentou-se ao seu lado. "O tio Jonas ligou de novo?" "Ligou," José respondeu secamente. Ana apareceu na porta, enxugando as mãos no avental. "José, você não acha que está sendo muito duro?" "Duro?" José virou a cadeira. "Como posso confiar em alguém que tem tudo que eu perdi? Ele não tem culpa," Pedro argumentou. "O tio Jonas também sofreu." O telefone tocou. Era Jonas novamente. "José?" A voz dele soava hesitante. "Podemos conversar? Só nós 2?" José fechou os olhos, suspirando.
Tá bem, pode vir. Uma hora depois, Jonas estacionou seu carro na frente da casa. Pela primeira vez, estava vestido casualmente, com jeans e camiseta. Quer dar uma volta? Jonas perguntou. Conheço um lugar tranquilo. José olhou para Ana, que concordou. Vai, amor. No carro, o silêncio era pesado. Pararam em um mirante com vista para o mar. Sabe, Jonas começou, cresci sentindo que faltava algo. Meus pais eram maravilhosos, mas não era suficiente. José completou. Exato. Como você sabia? Sempre senti o mesmo. Jonas virou-se para o irmão. Você gosta de futebol? Flamengo. José respondeu automaticamente. Eu também. Jonas riu. E café? Sem açúcar. Com canela? Com canela. Os dois riram, percebendo as semelhanças que iam além da aparência. José? Jonas ficou sério. Sei que é difícil. Sei que parece injusto eu ter tido uma vida privilegiada enquanto você. Enquanto eu virei um aleijado? Não fala assim. Jonas segurou a mão do irmão. Você é muito mais que isso. Criou um filho incrível. Tem uma esposa que te adora. José sentiu as lágrimas chegando. Às vezes me pergunto como seria se não fosse o acidente. Jonas apertou a mão do irmão. Não posso mudar o passado, mas posso estar aqui agora. Me deixa ser seu irmão? José olhou para o mar, pensando em todas as vezes que sentiu aquele vazio inexplicável. Sabe o que é mais engraçado? Ele disse finalmente. Sempre quis um irmão. E eu sempre quis uma família de verdade, Jonas respondeu. Quando voltaram para casa, Ana e Pedro esperavam ansiosos. E aí? Pedro perguntou, vendo os dois sorrindo. Seu tio, José disse, é tão teimoso quanto eu. Deve ser coisa de gêmeos. Ana brincou aliviada ao ver o marido mais leve. Jonas se ajoelhou ao lado da cadeira de José. Irmão, deixa eu ajudar vocês. Não por pena, mas por amor, por todos os anos que perdemos. José olhou para sua família. Ana sorrindo, Pedro com os olhos brilhando de esperança, e agora Jonas, seu irmão gêmeo que o destino tinha devolvido. Tá bem, ele disse finalmente. Vamos tentar. Pedro abraçou o pai e o tio juntos, enquanto Ana enxugava as lágrimas discretamente. Agora, Jonas sorriu, que tal você me contar mais sobre esse garoto incrível que é meu sobrinho? José sorriu de volta, começando a contar histórias de Pedro, enquanto a noite caía lá fora e uma nova fase começava para todos eles. A brisa do mar entrava pela janela do carro, enquanto Jonas dirigia pela orla. Pedro observava as ondas quebrando na praia, ainda tentando processar as mudanças das últimas semanas. É aqui, Jonas anunciou, parando em frente a uma casa ampla de 2 andares. Jonas, é grande demais, Ana gritou surpresa. Tem rampa de acesso em toda a casa, Jonas explicou, ajudando José com a cadeira de rodas. Mandei adaptar tudo quando decidi convidar vocês. Pedro correu para a entrada maravilhado com o jardim bem cuidado. Olha, pai, dá para ver o mar daqui. Filho, calma, José riu, mas seus olhos também brilhavam de emoção. Dentro da casa, cada detalhe tinha sido pensado para facilitar a locomoção de José. Corredores largos, portas amplas, banheiros adaptados. Esse é seu quarto. Jonas mostrou a Pedro um cômodo espaçoso com vista para o mar. Pensei que você ia gostar da escrivaninha perto da janela para estudar. Pedro largou sua mochila velha sobre a cama nova. Tio, não sei nem o que dizer. Ana passou a mão pelos móveis novos da cozinha, lágrimas nos olhos. Jonas, é demais. É o mínimo que posso fazer, Jonas respondeu. Perdi 30 anos com vocês. Quero recuperar o tempo perdido. José manobrou sua cadeira até a varanda, observando o mar. Ainda é difícil aceitar tudo isso. Sei que é. Jonas sentou-se ao lado do irmão. Mas agora somos uma família de verdade. Pedro desceu correndo as escadas. Pai, posso ir ver a praia? Vai com calma, filho. Ana sorriu.
Temos todo o tempo do mundo agora. Enquanto Pedro corria pela areia, seus pais e seu tio conversavam na varanda. Como vou pagar o aluguel? José perguntou preocupado. Jonas riu. Que aluguel? A casa é nossa, irmão, nossa família. Mas José, Jonas interrompeu suavemente. Deixa eu fazer isso, por favor. Ana voltou da cozinha com café. Ainda não acredito que não vou precisar mais costurar até de madrugada. Na verdade, Jonas sorriu, tem um espaço perfeito nos fundos que poderia virar seu ateliê, Ana. Para você costurar porque gosta, não por necessidade. Pedro voltou da praia, os pés cheios de areia. Mãe, tem golfinhos, dá para ver eles pulando. Vai tomar um banho primeiro, Ana riu. Depois a gente vê os golfinhos. À noite, deitado em sua cama nova, Pedro podia ouvir o barulho das ondas. No quarto ao lado, seus pais conversavam baixinho. A voz de Jonas vinha do andar de baixo, falando ao telefone sobre negócios. Era estranho não ouvir as reclamações de Dona Socorro, não ter que se preocupar com contas atrasadas, não precisar acordar de madrugada para vender balas. Pedro, José chamou da porta. Tudo bem? Tá sim, pai, só diferente. José sorriu. Diferente bom? É. Pedro respondeu, olhando pela janela para o mar escuro. Diferente muito bom. Filho, José hesitou. Você sabe que não precisamos da pena de ninguém, né? Nem do Jonas. Pai, não é pena, Pedro interrompeu. É amor, é família. José ficou em silêncio por um momento, então sorriu. Quando foi que você ficou tão sábio? Aprendi com o melhor. Pedro respondeu abraçando o pai. O sol mal tinha nascido quando Pedro acordou, ansioso para seu primeiro dia na nova escola. Desceu as escadas correndo, encontrando Jonas na cozinha. Bom dia, pronto para o grande dia? Mais ou menos, Pedro respondeu pegando uma maçã. É tudo tão diferente. José entrou na cozinha, manobrando sua cadeira habilmente. Filho, vai dar tudo certo. Você é inteligente demais. Falando em inteligência, Jonas sorriu. Tenho uma surpresa para você, José. Ana apareceu curiosa. Que surpresa? Jonas estendeu um envelope para José. É uma proposta de trabalho, na Logistic Express. José ficou surpreso. Jonas, eu agradeço, mas não preciso de caridade. Não é caridade, Jonas insistiu. Estamos expandindo nosso setor de logística urbana. Quem melhor para supervisionar do que alguém que conhece a cidade como a palma da mão? José abriu o envelope lentamente, seus olhos se arregalando ao ver o salário proposto. Isso é... Ele gaguejou. O valor justo pelo seu conhecimento e experiência, Jonas completou. Ana abraçou o marido emocionada. Amor, essa é uma chance incrível. Pedro observava a cena. Tudo estava mudando tão rápido. Tio, ele chamou, preciso ir para a escola. Claro, vamos lá. Jonas pegou as chaves do carro. José, pensa com carinho, tá? No caminho para a escola, Pedro ficou em silêncio, olhando pela janela. Tudo bem, sobrinho? Jonas perguntou. E se eu não me encaixar? Essa escola é tão chique. Jonas estacionou o carro. Pedro, olha para mim. Você é incrível. Inteligente, forte, determinado. Vai se sair bem. Pedro respirou fundo e saiu do carro. O prédio imponente da escola particular o intimidava. Nas primeiras aulas, sentiu os olhares curiosos dos colegas. Durante o intervalo, ouviu cochichos. É o bolsista novo, uma menina loira sussurrou. Dizem que morava na favela. Pedro sentiu o rosto queimar, mas lembrou das palavras do tio. Ergueu a cabeça e foi para a próxima aula. Na aula de matemática, o professor propôs um desafio difícil. Para surpresa de todos, Pedro foi o primeiro a resolver. Excelente, Pedro, o professor elogiou. Onde aprendeu a pensar tão rápido? Vendendo balas no sinal, Pedro respondeu honestamente. Tinha que ser rápido nos trocos.
A sala ficou em silêncio por um momento. Então uma garota de cabelos cacheados sorriu. Isso é demais. Você precisa me ensinar esse truque. Aos poucos, a tensão foi sumindo. No fim do dia, alguns colegas já conversavam animadamente com Pedro. Em casa, encontrou o pai na varanda, olhando pensativo para o mar. E aí, pai? Decidiu sobre o emprego? José sorriu. Decidi aceitar, seu tio tem razão, posso contribuir muito. Que bom, Pedro se animou. E a mamãe? Tá lá no ateliê novo. Disse que vai fazer umas cortinas para a casa toda. Naquele momento, Ana apareceu, carregando tecidos coloridos. Pedro, como foi a escola? Foi diferente, mas acho que vai dar certo. Jonas chegou logo depois trazendo pizza. Vamos comemorar. José aceitando o emprego, Pedro arrasando na escola. Enquanto comiam na varanda, observando o pôr do sol, Pedro sentiu uma onda de gratidão. Apesar dos desafios, estavam juntos, eram uma família. Sabe, José comentou, nunca pensei que diria isso, mas... Obrigado, Jonas, por tudo. Jonas abraçou o irmão. Somos família, é o que fazemos. Pedro olhou para o céu estrelado, pensando em como a vida podia mudar em tão pouco tempo. De vender balas nos semáforos a estudar numa escola de elite. De uma casa apertada a uma mansão na praia. O sol nascia sobre o litoral de Recife e na casa à beira-mar a família se preparava para um dia especial. O primeiro aniversário de José e Jonas juntos. Pedro acordou cedo, animado. Desceu as escadas correndo e encontrou sua mãe na cozinha. Bom dia, mãe. Precisa de ajuda? Ana sorriu, misturando a massa de um bolo. Pode pegar os balões na sala, filho. Seu pai e seu tio vão chegar do passeio deles daqui a pouco. José e Jonas tinham saído cedo para um passeio de barco. Uma surpresa que Pedro e Ana tinham planejado por semanas. Enquanto inflava os balões, Pedro refletia sobre como sua vida tinha mudado no último ano. Da luta diária nos semáforos à nova escola, das preocupações constantes com dinheiro, à estabilidade que agora tinham. Filho, a voz de Ana o tirou de seus pensamentos. Tá tudo bem? Pedro sorriu. Tá sim, mãe. Só pensando em como tudo mudou. Ana se sentou ao lado dele, pegando um balão para ajudar. Para melhor, né? Na maior parte. Pedro hesitou. Às vezes sinto falta da vovó. Ana suspirou. Eu sei, filho. É complicado. Mas ela fez escolhas muito erradas. Antes que pudessem continuar a conversa, ouviram o barulho de um carro chegando. José e Jonas entraram, rindo como dois meninos. Vocês não vão acreditar! José exclamou, manobrando sua cadeira. Vimos golfinhos! Jonas, ainda com o cabelo molhado de água do mar, abraçou Pedro. Foi incrível, sobrinho. Temos que te levar da próxima vez. A casa logo se encheu de risos e conversas animadas. Ana trouxe o bolo, decorado com 2 velas, uma para cada irmão. Façam um pedido, ela disse sorrindo. José e Jonas se olharam, um entendimento silencioso, passando entre eles antes de soprarem as velas juntos. Enquanto comiam o bolo, Jonas começou a falar. Tenho um anúncio para fazer, ele começou. Inspirado pela nossa história, decidi criar uma fundação para ajudar crianças carentes em Recife. Jonas, isso é maravilhoso, Ana exclamou. E tem mais, Jonas continuou, olhando para José. Quero que você seja o diretor da fundação, irmão. José ficou sem palavras por um momento. Eu? Mas por quê? Porque você conhece a realidade dessas crianças melhor que ninguém, Jonas explicou. Você pode fazer a diferença real na vida delas. Pedro observava a cena, sentindo o peito inchar de orgulho. Pai, isso é incrível! José olhou para sua família, os olhos brilhando de emoção. Eu não sei o que dizer. Diz que sim, amor. Ana encorajou, segurando sua mão. Sim, José finalmente respondeu sorrindo. Vamos fazer isso juntos. A celebração continuou pela tarde.
Enquanto os adultos conversavam na varanda, Pedro caminhou até a beira do mar, observando o horizonte. Jonas se aproximou, sentando-se na areia ao lado do sobrinho. No que está pensando? Pedro hesitou por um momento. Tio, você acha que um dia vou poder ajudar outras crianças como eu? Jonas sorriu, passando o braço pelos ombros do sobrinho. Pedro, você já está ajudando. Sua história, sua força, isso inspira as pessoas. Mas quero fazer mais, Pedro insistiu. Quero que outras crianças tenham as oportunidades que eu tive. E vai ter essa chance, Jonas garantiu. Na fundação, vamos precisar de jovens como você para inspirar outros. Prometo que vou me esforçar na escola. Quero entrar numa boa faculdade, ser alguém que possa fazer a diferença. Pedro respondeu determinado. Você já é alguém que faz a diferença, Pedro, José disse, aproximando-se na cadeira de rodas. Você mudou nossas vidas. A família se reuniu na beira da praia, observando o sol se pôr no horizonte. Ana abraçou José por trás, enquanto Jonas bagunçava o cabelo de Pedro. Sabe, José comentou, apesar de tudo que passamos, acho que somos muito sortudos. Somos uma família, Ana respondeu. É isso que importa. Pedro olhou para o céu que escurecia, as primeiras estrelas começando a brilhar. Pensou em todas as crianças de Recife que ainda lutavam como ele lutou um dia. Mas agora, com sua família unida e forte, sabia que poderiam fazer a diferença. Ele disse sorrindo. Somos uma família e juntos podemos fazer qualquer coisa. O som das ondas embalava o momento enquanto a noite caía sobre a praia. Uma família reconstruída, laços fortalecidos e um futuro cheio de esperança e possibilidades se estendia diante deles, tão vasto e promissor quanto o oceano. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!